Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas, 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h, 15h e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h, 15h e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus. Chegamos! Pastor Sodré chegando até você e com alegria, hein? Programa número 11, chegando aqui de Blumenau para o mundo, para a nossa TV. Meu muito obrigado sua audiência, meu muito obrigado seu carinho. E a mensagem que virá, eu batizei de planejamento. Saiba você que o próprio Deus é um Deus organizado, é um Deus de planejamento. A mensagem virá, quero que você pegue nota, quero que você seja edificado, quero que você seja abençoado de maneira muito especial. Tudo bem? E a quem não sabe, a nossa igreja está em Blumenau, na Rua Amazonas, 455, no bairro Garcia. E contato conosco aqui em Blumenau é este número pastoral que você vê logo a seguir. Lembre que o DDD é 47, na cidade de Blumenau. Tudo bem? Olá, amigo da nossa TV. Que alegria estarmos juntos mais uma vez aqui no horário do nosso encontro. Igreja da Graça, cidade de Blumenau. Hoje está sendo o nosso programa número 11, é o culto número 11, exibido aqui neste canal da nossa TV. Meu muito obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Eu espero, tenho expectativas de que as mensagens anteriores tenham tocado seu coração. Eu creio que assim está acontecendo. E por gentileza, quero muito convidá-lo a interagir conosco, seja pelas nossas redes sociais, ou seja, pelo nosso WhatsApp pastoral. Até quero que você faça parte da minha lista de amigos lá no WhatsApp. Simples assim. O DDD em Blumenau é 47 e o número é esse. Vai ficar mantido aí alguns segundos para você poder pegar nota, ok? A mensagem que virá é uma mensagem que foi pregada no último dia 15 de junho e trata sobre planejamento. Eu espero que você esteja muito organizado em suas coisas, eu espero que você tenha muitos planos, eu espero que você esteja executando muitos desses planos e espero que a mensagem que virá a seguir trate muito com o teu coração. Tratou com o meu, tratou com muitos irmãos aqui na nossa igreja. E creio que também vai tratar contigo. Daqui a pouco, pós-mensagem, eu volto. Hoje, irmãos, você verá ao longo da mensagem que o nosso tema é planejamento. Você tem hábito de anotar? Por gentileza, anote, não confie na cabeça, não. Escreva para não perder nada do que o Senhor trata com você. Eclesiastes, o capítulo 3, fala a respeito sobre o tempo. E ele afirma que há tempo para todas as coisas. Nós vamos ler alguns versículos, você verá que ele vai enumerando, há tempo para isso, há tempo para aquilo, para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. E isso é uma lição muito séria para nós. Saber que tudo na vida precisa ser organizado, planejado. Olha o verso 1, por exemplo.
Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar, celebrar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de se abraçar. Vai ver algum tempo a gente lia isso aqui, não entendia, né? Mas há tempo de distanciamento como esse que estamos vivendo agora. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Deitar fora é jogar alguma coisa fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Coser do verbo costurar. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. O texto continua, mas até aqui já basta. O que é que a Bíblia está dizendo? De que há tempo para todas as coisas. Alguém talvez lê esse texto e fala, pastor, é para poder escolher? Ah, pastor, eu escolho só o tempo bom. Não, não é para escolher. Não é para você dizer, não, eu quero só o tempo de paz, eu quero só o tempo de construir, eu quero só o tempo de nascer, eu quero só o tempo... Não, não é para escolher. A Bíblia está dizendo que são momentos, são fases. Cada momento que a gente passa, mediante as circunstâncias que a gente vive, a gente passa por isso aqui tudo. Tudo na vida tem o seu tempo. Eu não sei qual tempo você está vivendo hoje. Eu não sei qual momento você está vivendo hoje. Mas independente do tempo que você estiver vivendo, Deus continua sendo Deus. Ele não perdeu o seu poder. Ele não está em quarentena. O céu continua funcionando em perfeita condição. E Ele pode muito bem, no tempo que você está vivendo, abençoá-lo, em toda circunstância. E você diga graças a Deus. Então, irmão, tudo na vida tem o seu tempo. O problema é que às vezes por falta de entendimento, por falta de sabedoria, nós não sabemos o tempo que nós estamos passando. É como alguém talvez no inverno rigoroso, talvez em lugar que até neva, talvez em lugar que até congela a água do cano da torneira, estar de bermuda e regata. Esse não compreendeu o tempo que ele está vivendo. Ou como alguém talvez, num Rio de Janeiro, ou em Teresina, ou em Cuiabá, acredite, são 3 cidades muito quentes, de cachecol, gorro, luva e roupas quentes. Ou cobertores. Você vendo aquilo dirá, puxa vida, esse aí não está entendendo o tempo que ele está vivendo. Vai ver até gotejando, né? Até pingando, e ali nas roupas grossas. Literalmente essa pessoa não entendeu o tempo que ela está vivendo. Uma coisa eu digo, irmãos, nós reconhecemos que esse primeiro semestre foi um tanto estranho, né? Que tempo é o que nós estamos vivendo? Quando que nós imaginávamos, irmãos, ter o fechamento das empresas, o fechamento de igrejas? Quando que nós imaginávamos viver tudo o que nós estamos vivendo? Quando que imaginássemos comemorar aniversários, você e mais o cônjuge apenas?
sem poder convidar talvez sequer os amigos? Quando que imaginássemos ou imaginávamos despedir de um ente querido de uma forma limitada, sem poder talvez nem divulgar o culto fúnebre? Quando que imaginávamos passar o que nós estamos passando? Se fosse para assinalar, deseja passar por isso, ninguém assinalaria, mas há tempo para todas as coisas. E em cima do que nós vamos meditar hoje, em cima dessa primeira leitura, já que há tempo para todas as coisas, qual é o tema da mensagem? Planejamento. Já que em tudo na vida tem o seu tempo certo, nós precisamos planejar melhor. Precisamos organizar melhor a nossa agenda. Precisamos entender melhor o tempo que estamos vivendo, para não perdermos tempo. E eu vou lhe mostrar que isso aí é verdade, não é coisa da minha cabeça. Vá a Gênesis, capítulo 1, eu vou levá-lo ao começo de todas as coisas. Eu vou levá-lo à criação do Senhor, de tudo que hoje há, de tudo que hoje existe. O verso é o primeiro, e o capítulo também é o primeiro. Diz assim: no princípio, criou Deus o céu e a terra. Então, assim foi. Do verso 2 ao 5, a Bíblia trata a respeito do dia número 1 nessa atividade de Deus de criar a terra, o mundo. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, o que Deus falou no primeiro dia, irmão? Haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Então, no primeiro dia da criação, o Senhor criou o que, irmão? A luz. Ele deu a ordem criativa, criadora, para que houvesse luz. Já foi assunto nosso de um outro culto, a importância da luz. Lembra daquele culto? A importância dessa luz. Não apenas a luz do dia, a luz lá de cima, a luz divina. Do verso 6 ao 8, a Bíblia fala sobre o dia 2 da criação. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Verso 8, e chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. Então você percebe, eu vou lhe provar e vou ler, faço questão de mostrar que o nosso Deus, apesar de poderoso, apesar de majestoso, apesar de habilidoso, apesar de criador, ele no processo da criação, ele fez de maneira gradativa, ele fez de maneira planejada, ele não fez de uma maneira louca, nos atropelos, como nós às vezes fazemos nossas coisas. Ele fez de uma maneira fragmentada. Um dia ele fez isso, outro dia fez aquilo, outro dia fez o outro. Agora eu lhe pergunto, irmão, eu já tenho a resposta, mas eu quero ouvir de você. Deus teria poder de criar tudo em um dia só? Hein? Teria ou não? Deus teria poder de fazer tudo de uma maneira, talvez isso? Teria poder? Ele é o Todo-Poderoso. Mas por que será que a Bíblia faz questão de enumerar o que Deus vinha criando dia após dia? Por causa do tema que estamos meditando hoje. Por conta de quê, irmão? Queria ensinar para nós o quê? Planejamento. Precisamos aprender, irmão. Talvez alguém que está todo, como diria alguém, embabacado, todo atrapalhado, irmão,
está querendo abraçar o mundo com os braços e com as pernas. Não está dando conta de cuidar nem de casa. E às vezes reclama, não tenho tempo para nada. Certamente, porque você não está sabendo fazer um bom planejamento. Aí eu continuo, vou citando alguns. Do verso 9, pegue nota, por favor, que eu vou falar de uma maneira mais compacta agora. Do verso 9 ao 13, foi o dia 3. O Senhor Deus, por exemplo, diz, no verso 9, que as águas deveriam se ajuntar. No verso 10, a Bíblia diz que ele chamou uma porção terra e chamou outra porção de mar. No verso 11, Deus deu ordem para que a terra produzisse erva verde, que desse semente, e autorizou as árvores produzir seus frutos. O verso 13 diz que este foi o dia terceiro. No verso 14 até o 19, a Bíblia enumera o que aconteceu no dia número 4. O verso 14 diz: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. No verso 16, a Bíblia diz que o luminar maior, qual é o luminar maior? O sol, né? Era para governar o dia. E o luminar menor, qual é o luminar menor? A lua, era para governar a noite. E no mesmo dia 4, o verso 16 diz que ele fez também o que, irmãos? As estrelas. Você percebe como a Bíblia deixou isso detalhado? Por qual razão? Eu reforço o tema de hoje, planejamento. Aí o verso 20 ao 23, a Bíblia fala a respeito do dia número 5 da criação. O verso 20 diz: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves. O verso 21, Deus criou as grandes baleias. Que bom, né, Jonas? Que bom, né, Jonas? E todo réptil de alma vivente. O verso 22, Deus abençoou e disse: frutificai, multiplicai, e enchei as águas nos mares. O 23 diz que foi então o dia número 5. Quantos dias, irmãos, que o Senhor levou para criar tudo? É uma pergunta que tem que estar atento. Quantos dias Deus gastou para criar tudo, irmãos? 6 dias. Em relação à criação, ao que o texto nos dá a entender, foram 6 dias. No 7º dia, o que o Senhor fez? Descansou. Irmão, no planejamento de Deus, sobrou o dia até para descansar. Aí aqui já começa um puxão de orelha, uma hora dessa. Já vai. Até descansar, irmão, você tem que planejar. O que tem de gente, depois que inventaram home office, você sabe que é o momento que a gente está vivendo. O que tem de gente que já misturou, irmão, o tempo que é família, o tempo que é casa, o tempo que é filho e o tempo que é trabalho, já está muita gente assim nos atropelos. Eu falo debaixo de inspiração divina, eu sei disso. Infelizmente, não, já que é home office, às vezes a pessoa mergulha no universo do trabalho e esquece que ela também tem um momento família. Levando o trabalho para casa, literalmente fazendo de sua casa home office, trabalho em casa. Entende o que eu digo, sim ou não? Até o Senhor Deus planejou um dia para descansar. Vai ver que tem gente que nessa mensagem diz: oh, glória a Deus, fala a Deus, né? Quem é que não quer ter um período de descanso? Mas acredite, irmão, nós somos uma máquina, há quem compare o corpo humano com uma máquina, que precisa também de manutenção. Não se aventure você agora, pastor, eu sou garoto novo, e começa agora a fazer estripulias, não dorme, não come direito, não faz exercício, não se cuida, come gordura, comida cheia do óleo, com um pote cheio de sal. Para com isso aí, cristão. A aula de hoje não é de culinária, não, mas você precisa planejar melhor até mesmo a sua alimentação. Para com isso aí. Sem falar que eu pergunto qual foi o dia do último check-up que você fez. Aí alguém, hein? Planejamento. Mas não acabou. Olha o 6, o dia 6. Do verso 24 ao 31, a Bíblia fala sobre o que aconteceu no dia 6. Produza, verso 24, a terra, alma vivente conforme a sua espécie, gados e répteis.
répteis. O verso 26 foi o verso em que o Senhor criou a humanidade. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E faça o quê? Domine. A ideia de Deus na criação, no dia número 6, é que o homem, de um modo geral, as pessoas, pudessem dominar as outras raças. Verso 28. E Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a. No projeto original, Deus autorizou também que o homem pudesse multiplicar, ter filhos. Não sei qual é a sua visão a respeito disso. Tem algumas nações que até seguram e limitam a questão dos filhos. É uma decisão do casal, mas é bênção, irmão, ter filhos. E pessoa que às vezes resiste. E aí, quando vai ter filho? Ah, não sei não, nem sei se eu quero. Puxa vida, que estranho isso. É uma palavra de bênção, criativa de Deus, que você tenha sim filhos. E se existe alguma limitação, eu mando bênção em nome de Jesus. Vou ter alegria neste altar de apresentar seu filhão ou filhona aqui, glorificando a Deus pelo crescimento da tua família. Amém, gente? Lá em casa temos 2, você já sabe. Então você perceba que isso tudo aconteceu em quantos dias? Em quantos dias? Em 6 dias. E ainda sobrou o dia do descanso. O dia do descanso é o capítulo 2 de Gênesis, o verso 1 e 2. O verso 2, principalmente, diz: havendo Deus acabado no 7º a obra que fizera, leia, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Irmão, eu acho isso aqui surpreendente. Eu não quero entrar no assunto sabatista, de guardar o sábado. Em nossa igreja, não criticamos quem o faz, nós não temos cultura de criticar ninguém, mas nós entendemos que é importante ter o dia do descanso, sim. Pode ser sábado? Pode. Como pode ser o domingo? Como pode ser a segunda? Como pode ser a terça, a quarta, a quinta, a sexta? Entende ou não? Nós entendemos que é importante ter o sabá. É importante você ter o seu momento de consagração. É importante você ter o seu momento de devoção. É importante você ter também o seu momento de desacelerar. Aquele dia não é dia de trabalho, aquele dia é dia de descanso. É importante. Repito, eu não vou entrar em pormenores do sábado, que não é a lição de hoje, pode ser assunto para um novo dia. Mas eu digo da importância de nós termos esse tempo, irmão, de desacelerar. Tem pessoa que leva uma vida inteira, irmão, desafiando o próprio corpo, desafiando as próprias limitações da saúde, e lá na frente paga um preço muito caro. Eu já lhe contei em uma outra mensagem, eu repito aqui, quando você começa, irmão, a sentir a pupila trepidar, quando você começa com respirações fundas e pesadas, quando você começa com tique nervoso, quando você começa a se ver estourando do nada com alguém, são sinais expressivos de que a máquina precisa de manutenção. Você entende isso? Sim ou não? Vira para o irmão, pergunta, você está entendendo, irmão? São sinais claros de que você precisa dar manutenção na máquina. Uma máquina de computador, você formata, apaga, vai ver tem um vírus, vai ver tem algum defeito de sei lá do que, você apaga tudo e instala de novo os programas para recomeçar. No nosso caso, não vai formatar, né, irmão? Né? Não vai formatar, mas o Espírito de Deus lhe orienta, lhe recomenda para você não ter perda de nada, para você poder se levantar, para você dar manutenção na sua máquina. Então, essa primeira parte da mensagem, nós estamos falando sobre planejamento. E dentro do planejamento, existe até a manutenção. Existe até o dia do descanso. Eu não sei como que é a sua rotina. Eu sei que a influência americana nos trouxe aquela famosa frase, time is money. Tempo é dinheiro.
Depois que a influência americana nos grudou em nós, o americano tem hábito de ganhar por hora. Não é como o costume do Brasil, em que completa-se um mês, aí ganha o salário. O americano tem o hábito de trabalhar por hora. Completou X horas, ele já recebe, ou trabalhou aquela hora, ele já recebe, alguns recebem por dia, alguns outros recebem por semana, então a maneira do rendimento é diferente. E em cima disso eles viram um ciclo, meu irmão morou bom tempo lá fora, ele me compartilha algumas informações, vira um ciclo louco. Saiba você que o americano não tem o hábito nem de assentar à mesa e almoçar como nós brasileiros. Eles não têm a cultura do almoço como nós. Eles têm a cultura do lanche, do fast food, do drive-thru, daquilo de entrar por um lado, pegar o lanche, do outro lado já sair corrido, porque time is money. Entende o que eu estou dizendo, sim ou não? Um ciclo desenfreado, e muita gente lá fora vai para poder ganhar vida, muita gente lá fora vai para poder enviar dinheiro para o Brasil, então é uma loucura. Então o que é que nós precisamos aprender? Planejar melhor, irmão. Por exemplo, sabe o que ele trouxe aqui? Afastando as coisas espirituais, afastando as coisas santas, que é o principal, planejamento. Você planejou, domingo eu vou à igreja, e você veio. Amém, gente? E você veio, foi planejamento. Por exemplo, eu vejo esse anel na minha mão esquerda. Sabe por que esse anel está ali? Planejamento. Eu olhei para uma moça chamada Franciele, outro dia, vou compartilhar um pouquinho da nossa história. Nós desenvolvemos uma amizade por longa data, ambos se gostando, mas por enquanto só como amigos. X tempo depois, passou de 10, nós começamos a perceber que não era só uma amizade, que tinha algo a mais. E eu comecei a perceber isso principalmente quando eu me mudei para o Rio e ela continuou morando em Mato Grosso. Então, na distância, eu comecei a sentir saudade da moça. Comecei a pensar, puxa vida, nós somos só amigos, por que eu estou com tanta saudade assim? E a distância me mostrou que não éramos apenas amigos, que havia de muito tempo um sentimento a mais. Resumo da ópera: casamos e temos um casal de filhos. Diga amém, gente? Porque isso tudo aconteceu, qual é a palavra de ordem? Planejamento. Pois eu quero que você compreenda, irmãos, dentro dessa realidade, que Cristo tratou em Lucas 14, verso 28, sobre o tema. Ele disse o seguinte: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer a conta dos gastos para ver se tem com que acabar? Então a palavra de ordem qual é, irmão? A palavra de ordem é: põe na ponta da caneta quando você começar a construir algo. Seja algo de construção civil, a Bíblia cita torre, mas não é só torre. Algo que você está no coração para fazer, seja de ordem pessoal, seja de ordem familiar, seja de ordem ministerial, seja de ordem empresarial, financeira, um projeto ousado que você talvez teve para esse primeiro semestre, que você não executou ainda. Entende ou não? Você não executou, guarda isso aí, a quarentena, ela não pode ter cancelado os teus planejamentos. Apenas alguns foram adiados. Você entende a visão? Sim ou não? Alguns projetos eu mesmo tenho, como pastor, como homem de Deus, como homem casado, como morador de Blumenau, eu mesmo tenho projetos que ainda não pude executar por conta dessas paralisações. Mas na minha mente e nos meus planejamentos não estão cancelados, estão apenas adiados. Guarda a mesma lição para você. Não executei ainda, mas vou executar. Aí, irmão, avançando um pouco mais, dentro da ideia de planejamento, invadindo um pouquinho agora o campo científico, esses palestrantes que falam a respeito de planejamento, existem pelo menos 3 formas de planejar. Existe a forma de um planejamento a curto prazo, que entende-se
que é um plano para até 2 anos. Existem os planejamentos médio prazo, que é um plano para até 5 anos. E existem alguns planos que são a longo prazo, que acredita-se até 10 anos. Então, 2, 5 e 10. Curto, médio e longo prazo. Não quer dizer que são 2 anos, até 2. Não quer dizer que são apenas 5, até 5. Não quer dizer que são apenas 10, até 10. Agora eu vou lhe perguntar, é a pergunta que não quer calar. Você tem planos a curto prazo? Me perdoe, irmão, falar assim tão grosso. Me perdoe, não me leve a mal. Tem gente que não planeja nem a semana, irmão. Não planeja nem a semana. Vai no mercado e ainda volta faltando coisa. Se ela não planeja nem a compra do mês. Se ela não planeja nem a lista, irmão, do que falta na casa dela. Você acha que ela vai conseguir planejar para 2 anos? Para 5? Para 10? Não vou nem perguntar se isso já te aconteceu, de você chegar do mercado faltando coisa. Você percebe como a gente merece uma hora dessa, um puxão de orelha bem dado? Mas aquele puxão assim de chegar até no joelho, irmão. Aquele puxão de orelha para dar um choque de ordem. Será que nós estamos planejando como deveríamos? Mas planejar tudo, irmão. Eu lhe conto, eu mesmo sendo pastor, eu já tive algumas coisas pessoais em desordem. Até o dia que, sem saber, irmão, eu marquei 2 compromissos para o mesmo dia e para a mesma hora. Chegou o dia, eu todo sem graça, precisei pedir um pastor na corrida para me representar, porque eu ainda não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Depois disso, eu tirei lições para mim, mesmo já sendo pastor. Eu preciso organizar melhor minha agenda, isso aí faz um bom tempo. Preciso me organizar. E é o recado que eu deixo para você também, planejar melhor. Pastor, minha agenda é uma bagunça, às vezes surgem emergências e tal. Mesmo nas emergências, irmãos, organiza a sua agenda. Organiza até o horário do se levantar, que a quarentena agora desregulou a gente tudo, né, irmão? Não é verdade? Deixaram a gente em casa par de dias, alguns ainda estão em casa, desregula tudo, troca o dia pela noite, né? Termina o almoço, você olha para um lado, olha para o outro, o que eu faço agora? Aí a cama diz, venha, venha. Aí você olha, eu vou ou não vou, vou ou não vou, acho que eu vou só encostar um pouquinho, acabou-se. Então a quarentena desregula um bocado, então é necessário, se é que não estamos fazendo, o que, irmão? Qual é a mensagem? Planejamento, organizar a agenda. É um período estranho que estamos vivendo? Mas é um período de fazer cursos, é um período talvez de aprender alguma coisa nova pela internet, é um período talvez de se aventurar na cozinha, faz lá umas guloseimas diferentes, saborosas, né? É um período de aprendizado. Mas para tudo isso aqui, nós precisamos organizar, planejar melhor. Amém, gente? Eu amo falar a respeito de um homem chamado José, não é a mensagem de hoje. Mas José planejou 14 anos, irmão. Eu acho esse menino muito sábio. Menino porque ele começou muito cedo nisso aqui. 14 anos, irmãos, ele planejou. 7 anos foram de vacas gordas. E 7 anos foram de vacas magras. Ele soube planejar os 7 anos de vacas gordas, a ponto de guardar a sobra, e quando chegou o tempo de vacas magras, não faltou comida. Eu não sei como é que está a tua vaquinha nesses dias de quarentena, irmão, mas a vaquinha de muita gente emagreceu. E, infelizmente, tem gente que não soube planejar quando a vaquinha estava gorda. Vai ver, não tem R$1 nem aqui, nem lá, nem acolá. Infelizmente, alguns padecendo fome, padecendo as mais básicas necessidades. Como igreja, nós estamos nos ajudando, mas me perdoe falar, tudo por conta de um erro de
planejamento. Agora, sejamos verdadeiros, né, irmão? Quem planejava parar 90 dias? Não é verdade? Quem que planejava empresas baixarem as portas por tanto tempo? Departamento de transporte, por exemplo, quem imaginava não rodar ônibus? Eu acho que se não deu 90, está beirando 90. Promessa agora é voltar amanhã, dia 15, não é isso? Ainda de forma parcial. E Deus dê saúde financeira, porque imagina 90 dias, pelo menos desse município, não entrar R$1. Se a empresa não tem saúde financeira, ela diz, ih, rapaz, eu não tenho nem combustível para pôr nos ônibus. Você entende, não? É pesado o negócio. Quem imaginava, quem planejava isso, irmão? Quem planejava pela noite, talvez um parente, no último fechar dos olhos, não abrir mais. Então, tem algumas coisas que, por mais que planejemos, foge do roteiro. Então, existe uma segunda lição na nossa mensagem. Você planeja, mas com sabedoria, você vai corrigindo a rota ao longo do planejamento. Como já falamos, alguns planos de curto prazo são de até 2 anos. Médio prazo, de até 5. Longo prazo, de até 10. E nesse período, você planeja, você diz, eu quero chegar lá. Só que ao longo desse tempo todo, coisas acontecem, é ou não é verdade? Muitas coisas acontecem, como essa quarentena, por exemplo, que você precisa ir redirecionando como se fosse um GPS. O que é que diz o GPS quando você erra? Novo cálculo da rota. Ele está querendo dizer, eu vou dirigi-lo de volta para o planejado. Amém, gente? Amém. Vira para o vizinho, dá uma palavra de bênção, diga, Deus abençoe seus planos, meu irmão. Deus abençoe os teus planos, irmão. Deus abençoe. Então perceba, irmão, é muito normal que alguns planos fujam da rota, fujam do controle. Às vezes é a perda de um parente, às vezes é a perda de um emprego, às vezes é a perda do próprio casamento, às vezes é a perda de um namorado, são algumas coisas que não estavam planejadas. Dia 14 eu estou pensando em acordar triste, ninguém planeja isso. Dia 14 estou pensando em acordar e brigar com o meio mundo, ninguém planeja isso. São coisas que saem dos planos, mas você tem em vista, onde é que eu quero chegar? Tendo aquele alvo, você vai perseguindo, 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 e chega lá. Diga amém? Para completar, segundo o livro de Reis, capítulo 7, o versículo é o 3 em diante, é um texto que me encanta e que completa a lição de hoje. Refrescando a memória sobre o que estamos falando, igreja, planejamento. E enquanto você abre o próximo texto, eu lhe pergunto, quais são os planos que você tem desenvolvido para esses dias? Tem alguém que diz, pastor, depois que entrou a quarentena eu parei de planejar, está do jeito que a vida quer. Irmão, não faz isso não, irmão. O mundo está girando igual, para com isso aí. Não fica nessa não, para. Os clientes, não, o cliente tudo espera. Espera não, irmão, daqui a pouco faz com outro. Faz ou não faz? Faz com outro. Ai, Deus não me ama. Ama você que não planejou. Financeiramente poderia falar um bocado, não é o propósito. Planeje melhor até as suas despesas. Planeje melhor, nós estamos vivendo um período um pouco estranho. Temos a fé, temos a confiança, sabemos que se o Senhor é o nosso pastor, nada vai nos faltar. Tudo isso cremos, sou pastor, já preguei várias vezes e creio nessa palavra. Mas é necessário haver o quê, irmão? Planejamento financeiro também. Há quem diga que você não pode, mas não pode comprometer a tua renda em até 30%. Para cima disso aí pode ser já comprometido, pode ser problema. Há quem diga ainda que 20% da renda é gostoso você reverter para você mesmo. Seja para um lazer, seja para um passeio, ou seja para um curso. 20% da renda você reverter para você. Isso é o que os entendidos no assunto dizem. A ponto de, se esses 20% você quiser dar de presente para alguém,
Se esses 20% você quiser, já que estamos ainda no mês dos namorados, pegar a esposa e falar, vamos passear, mulher, tem 20% aqui que é nosso. Oh, beleza. Achei que você ia gostar da ideia. Aí vem alguém e diz, quem é que diz que tem 20? Os 20 foi-se. Erro de planejamento. Ou talvez 20% que você diga, esse aqui é para investir em mim. Vou fazer um curso, vou me aprimorar. Vou fazer uma previdência privada. Vou fazer um plano de capitalização. Não é ideia de fazer propaganda, vou fazer um consórcio. Vou fazer um título de capitalização. Vou investir na bolsa de valores. 20%. Ou também você dizer, esses 20% eu vou torrar e é hoje. Isso, glória, eu ouvi dali. Isso, irmão, acredite, no psicológico, nos diz, eu ralei, eu trabalhei, mas valeu a pena. Você entende ou não? Agora imagine quando a pessoa não planeja, irmão. Até o dia 5º ela está sorrindo. Ai, que beleza, o salário entrou. No dia 6 ela está triste. Por quê? Por quê? Por quê? Falta de planejamento. Foi-se tudo já no dia 6. Deus está tratando com a gente, planeja melhor. Talvez no começo vai dar umas crises assim, nervosas, sabe? Eu quero comprar. E alguém dizendo, não é a hora. Ai, Jesus. Que triste, né, irmã? Esse assunto não se ouve, glória a Deus, você percebeu? Planejamento. Mas vamos lá, segundo livro de Reis, capítulo 7, versículo 3 em diante. Esse texto fala a respeito de 4 leprosos. Eu leio e você compreende. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Então entenda, irmão, a história desse texto e a última leitura de hoje. A Bíblia está dizendo que esses 4 leprosos, não é novo para nós que o leproso ele tinha que viver fora da sociedade. Já foi assunto nosso de outro dia. Ele não podia se relacionar, parecido àqueles que estão em isolamento neste tempo agora. Precisava ficar afastado dos demais para não contaminar. Entende ou não? Tinha que ficar afastado. Então, esses 4 leprosos estavam vivendo este tempo de isolamento, de afastamento. E os 4 já não tinham mais comida, olharam um para o outro e pensaram, rapaz, acabou-se a comida. E eu estou com fome, rapaz. Aí um disse para o outro, pois é, acabou a minha também. Rapaz, será que a gente vai morrer aqui de fome? Um outro rapaz disse, então, a gente está ali, a cidade está logo ali, o arraial sírio está logo ali. As tropas sírias não eram aliadas do povo de Israel, por muitos momentos inimigas. Eles olharam, vamos pensar, será que a gente fica aqui e morre? Ou será que a gente vai lá e pelo menos tenta? Você entende a lição? Sim ou não? Será que a gente fica aqui e morre? Como diz um ditado entre os homens, como que é a história? Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come. É uma história dessa aí, né? Aí eles olharam e pensaram, rapaz, será que a gente morre aqui sem tentar? Ou será que a gente vai e pelo menos tenta? Lá eu sei que também não tem muita comida, não. Eles entenderam que havia um período de fome. Lá também não deve ter comida. Mas um olhou para o outro e pensou, ou a gente morre aqui sem tentar, ou a gente sai do lugar e pelo menos tenta.
Você entende ou não? Um olhou para o outro olhou para um e falou, rapaz, de ficar a gente morre de qualquer jeito. Vamos pelo menos tentar. Um olhou para o outro e falou, pois é, vamos sim. Os 4 se ajeitaram e foram em destino ao arraial Ciro. O que eu quero tratar? Por que eu lhe trouxe esse texto? Enquanto você ficar na indecisão, a indecisão é o inimigo do planejamento, viu? É aquela pessoa que não sabe se vai ou fica. É aquela pessoa que não tem um espírito de decisão. É aquela pessoa que é incapacitada de resolver um assunto. Ela fica indecisa, eu vou ou não vou, vou ou não vou. Na indecisão, o dicionário diz, é quem não tem espírito de decisão. Traduz-se por incerteza. Então ela fica naquela, chove no molha, entende? Eu vou, eu não vou, eu vou ou não vou. E os dias passam. Até o momento que eles disseram, vamos entrar. Vamos lá. Eu já estou no verso 5 ao 9. A Bíblia diz, irmãos, no verso 9, por exemplo, no verso 5, que eles foram a caminho do arraial Ciro. Quantos homens eram? 4. Olha o que diz o verso 6. Quando chegaram lá não havia ninguém. Olha o 6. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros, ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Verso 9, então disseram uns para os outros, não fazemos bem, este dia é dia de boas novas e nos calamos. Agora vamos e anunciemos ao rei. O que é que nós lemos? Eu te explico. Esses 4 homens, os passos que eles davam até o arraial foram multiplicados, e à medida que eles planejavam ir, os passos foram multiplicados, e lá do arraial, lá da cidadela que eles estavam chegando, eles ouviam como se fosse um exército chegando. Você está entendendo isso? Eles ouviam sons de carro, olha, parecia que era um exército numeroso. Quando eles chegaram na cidade, a cidade estava vazia, irmão. Não tinha uma pobre alma. Puderam comer de escolher. Puderam pegar, irmão, as riquezas maiores que havia naquela cidade. E com alegria eles foram contar para o rei que o Senhor tinha dado aquela cidade para eles de presente. Por que eu lhe trouxe nessa passagem? Se eles ficassem no chove e no molha, se eles ficassem na indecisão, se eles não tivessem planejado, nós vamos, seja o que Deus quiser, como diria alguém, nós vamos. Mas perder sem tentar, não vamos. Ficar aqui no espírito de indecisão, vou ou não vou? Não vamos. Mesmo que não dê certo, eles disseram, mesmo que morra, pelo menos nós tentamos. Você entende ou não? Sim ou não? Irmão, palavra de ordem para nós hoje. Vai ver que tem gente que parou de planejar porque alguma coisa já não deu certo. Palavra de ordem é, eu vou colocar o púlpito de lado. Palavra de ordem qual é? Hein? Pisar no chão duro? Não. Caminhe. Vira para o vizinho e diga, caminhe. Caminhe. Continue, irmão. Continue. E o brilhante da história é que o Senhor multiplicava os passos daquele povo. Em outras palavras, dê o passo 1. Planeja. Põe na caneta. Quais são os seus projetos? Primeiro semestre foi turbulento, mas já está quase no segundo. Quem é mais inteligente já está pensando na outra fatia já. Já está agora. Entende ou não? Tem uma visão mais longa. Quem é do comércio, irmão, agora não está falando dia dos namorados, não. Dia dos namorados, se não vendeu, agora é liquidação. Quem tem cabeça boa já está lá na frente. Não é verdade, sim ou não? Já está pensando em outras coisas lá na frente. Quem é mais visionário já está falando em Natal.
Já está lá na frente já, irmão. Já está pensando lá na frente. Agora, quem não planeja, irmão, essa hora está dizendo, acho que eu vou comprar um presente para minha namorada. Está meio atrasado esse, né? Eu acho que eu vou. Se for para o Dia dos Namorados 2021, está adiantado. Se for para esse ano, está atrasado. Palavra de ordem, palavra de ordem. Planejamento. Deu passo 1. Pastor, eu tenho 1001 planos. Eu engavetei alguns por causa do momento que estamos vivendo. Eu entendo, eu te entendi. Entendi sim, entendi. Mas para de inventar desculpa aí. Planeje. Caminhe. Deu passo 1. O Senhor multiplicou os passos daquele povo. Em outras palavras, sabe o que o texto está querendo dizer? Se você planejar, eu tenho força de assinar embaixo os teus planos. Tem um texto bíblico, irmão, que eu posso completar. Não está no esboço, mas olha o que diz em Provérbios 16, na Revista Atualizada. Se pode, põe na tela. Na Revista Atualizada, porque tem uma palavra ali que salta aos olhos. Provérbios 16, eu termino lá. Olha o que diz. Já está na tela? Provérbios 16? Já? Olha, observe pela tela e leia comigo. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Palavra de Deus para nós. O que eu entendo, irmão, com esse texto? A segunda parte do texto é tremenda, que diz que quem assina embaixo, quem é que tem poder de assinar embaixo? Hein? É o Senhor Deus, que tem o poder de assinar embaixo. Mas a palavra de ordem é a primeira. O coração do homem pode fazer planos. Repete isso aí. O coração do homem pode fazer planos. Mais uma vez. O coração do homem pode fazer planos. Algo que nos diferencia das outras raças. Planejamento. Os outros animais ditos irracionais, que a gente compreende que eles são muito sabidos, mas o que nos diferencia é esse poder de planejamento. Planeja. Primeira parte do texto disse, e eu repito, o coração do homem pode fazer planos. Em outras palavras, está autorizado, pode planejar. Pastor, mas eu estou impotente porque isso e aquilo aconteceu. Ó, crente, vai ver se você não entendeu e prestando um saculejo. Você entendeu? Sim ou não? Mas ainda faltam muitos quilômetros. Mas eu estou sozinho, ninguém me ajuda. O Senhor multiplica os seus passos. E o Senhor estará contigo quando você planejar seguir. Por sinal, eu mais uma vez pergunto a você, você tem planos a médio prazo, a curto prazo, a longo prazo? Nós sabemos que a quarentena desregulou a rotina de muita gente. Desregulou muito, mas muito mesmo. De forma que algumas pessoas simplesmente pararam de planejar. Simplesmente desistiram de fazer planos. Eu comentava na mensagem, eu reforço agora, amigo. No máximo, alguns planos foram adiados. Cancelados? Jamais, jamais. E eu sei que, infelizmente, muitas pessoas merecem um puxão de orelha, porque não planejam nada. Pessoas que deixam tudo correr solto. Pessoas que às vezes, até mesmo pregadores, que às vezes dizem, não, quando eu abro a boca, Deus me dá. Eu creio na ação do Espírito Santo, mas eu creio também na ação organizada de um estudioso da Bíblia. Que essa palavra fique gravada ao teu coração. Agora, mais uma vez, pense comigo. Se o Senhor planejou até um dia para descansar, quem dirá nós, meros mortais? Que dirá nós, pessoas que se cansam com facilidade? É necessário organizar a sua agenda. Se Deus procurava alguém para falar contigo a respeito disso, Ele me encontrou no dia de hoje.
Organize a sua agenda. Faça melhor planejamento. Seja financeiro, seja em todos os segmentos da sua vida. Agora, o planejamento principal que tem de ser feito é onde você está se preparando para morar na eternidade. Eu falo sobre a salvação eterna. E completo este encontro orando. Vamos orar? Ó Deus querido, muito obrigado pela sua companhia e pela tua sábia palavra. Que este recado fique gravado nos nossos corações e que possamos sim planejar, como alguém talvez planejando um casamento, como alguém talvez planejando o dia da formatura de uma faculdade. Devemos também planejar, nos organizar sobre o que estamos fazendo, sobre o que estamos planejando, onde passaremos a eternidade. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vossa alma? É o que ensina a Bíblia. Nós falamos e oramos e cremos em um Deus organizado, em um Deus que separou um dia até para o descanso. Oh, meu Deus, que lição oportuna para nós. Eu oro por quem está com a agenda toda bagunçada. Quem sabe um excelente profissional, mas está perdendo prazos, está perdendo clientes. Quem sabe também a dona de casa muito desregulada em suas agendas, em suas tarefas. Quem sabe o autônomo todo atrapalhado nas agendas e nas organizações. Oh, meu Deus, que este recado fique gravado em nosso coração e que possamos crescer, crescer e crescer. Em nome de Jesus. Amém. Amigo, eu creio que essa palavra alcança a tua alma e teu coração. Me faça a gentileza, através das redes sociais, me dar retorno disso. Você pode interagir a partir das minhas redes sociais pessoais, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no próprio YouTube, basta procurar por PR Sodré. Tá bom? Deus te abençoe e até a próxima. Se você foi enxertado na família de Deus, se você está plantado na videira verdadeira, você como cristão, obrigatoriamente tem que produzir fruto. Uma atitude bonita de quem tem Cristo no coração é a de arrependimento. É a de arrependimento. O maior dos arrependimentos é aceitarmos a nossa condição de pecador e se arrepender de tudo que um dia fizemos contra Deus. Deus te abençoe. A nossa igreja está em Blumenau, na Rua Amazonas, 455, no bairro Garcia. Seja de visita ou morando aqui, venha e você será muito bem-vindo. Até a próxima. A graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas, 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus.